bem? O assunto da nossa videoaula de hoje é como fazer um teste de comparação de médias quando a nossa variável de agrupamento tem duas categorias. Vocês estão vendo aqui um conjunto de dados que tem os valores, então, da massa em quilogramas e da taxa metabólica em calorias para 19 indivíduos, do gênero feminino e do gênero masculino. E nós vamos partir, então, da seguinte hipótese nula, porque formular a hipótese nula é o primeiro passo da nossa pesquisa. Aí a gente vai partir da hipótese nula de que não vai existir uma diferença significativa entre a massa para o gênero feminino e a massa para o gênero masculino. E a mesma coisa para a taxa. A gente parte da nossa hipótese nula de que não vai existir diferença significativa entre os valores da taxa para o gênero feminino e da taxa para o gênero masculino. Como nós saberemos se existe ou não diferença significativa? Para isso, nós precisamos fazer, então, um teste de hipóteses. Como a nossa variável categórica gênero tem duas categorias, ou seja, nossa variável de agrupamento tem duas categorias, nós precisamos fazer um teste T. Clicamos aqui. Vamos escolher o teste T clássico de amostras independentes. Por que são amostras independentes? Porque não é uma situação de antes e depois. Não são duas medidas correlacionadas, são dois grupos independentes. Então, vamos colocar aqui massa e taxa, variável de agrupamento, gênero. Vamos fazer, então, o teste T e o meio Whitney, porque nós não sabemos qual dos dois é o adequado para nós. Nós vamos verificar, então, se as premissas do teste T, que é normalidade e homogeneidade da variância, são cumpridas. E vamos já fazer, então, aqui os descritivos, os gráficos descritivos, para a gente ver, então, ter um resultado completo. Primeira coisa que nós vamos fazer não é analisar o resultado do teste T, que está na primeira tabela, mas é verificar, então, se a premissa do teste é atendida. Então, a primeira premissa é a normalidade dos dados. Então, nós verificamos que sim, os dados seguem distribuição normal, portanto, podemos aplicar teste T. Nós verificamos que sim, existe uma homogeneidade das variâncias, portanto, podemos analisar o teste T. E como é que eu sei que as premissas são atendidas? Porque eu parto da hipótese nula para a normalidade que, se o P for maior que 0,05, os dados seguem distribuição normal. Ou seja, a gente aceita a hipótese nula de que não existe diferença significativa entre a distribuição normal e a distribuição dos nossos dados. Como é que eu sei que as variâncias são homogêneas? Porque o P é maior que 0,05, ou seja, aceitamos a hipótese nula, ou seja, as variâncias da amostra são homogêneas. Como temos as premissas atendidas, vamos analisar a tabela do teste T. Vamos tirar o main Whitney, porque o main Whitney ele só é utilizado quando nós não temos as premissas atendidas. Como as premissas foram atendidas, nós não vamos precisar analisar o main Whitney. O que o teste T nos diz? O teste T nos diz que sim, existe diferença significativa da massa e da taxa entre o gênero feminino e masculino. Como eu sei disso? Pelo valor P. O valor P deu menor que 0,05, portanto, eu rejeito a hipótese nula da igualdade. Nós partimos da hipótese nula de que não existia diferença significativa entre a massa e a taxa de acordo com o gênero, e o nosso P acabou de dizer o contrário, que sim, existe diferença significativa. Essa diferença não é devido ao acaso, é devido a algum fator externo. Certo? Entenderam como fazer um teste T para amostras independentes no JASP? Lembrando, o teste T para amostras independentes, ele é apenas aplicado quando a nossa variável de agrupamento tem duas categorias, aplicado apenas para variáveis independentes, ou seja, quando não for uma situação de antes e depois, quando não se tratar da medida no mesmo indivíduo, na mesma unidade experimental, em dois momentos distintos, antes e após uma intervenção, por exemplo, e que as médias possuem diferença significativa apenas
quando P for menor que 0,05. Coisa importante, e o teste T só pode ser aplicado se as seguintes premissas forem atendidas: os dados amostrais seguirem distribuição normal e os dados amostrais apresentarem homogeneidade nas variâncias, certo?